Oi, galera do Terceirão, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é a professora Giovana, tá? Chegando aqui para deixar disponível a aula dessa semana para vocês. Bem, pessoal, na semana passada nós começamos a falar sobre o Holocausto, né? Mas nós não nos aprofundamos, nós não fomos até o final. Então foi, como a gente ainda estava falando um pouco sobre Ruanda, que eu até deixei aqui um vídeo para vocês, né? Na videoaula da semana passada, falamos sobre o apartheid. Então, a gente não se aprofundou tanto no Holocausto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Holocausto, que foi um genocídio. Os judeus sofreram esse genocídio, né? A gente sabe que foi na Segunda Guerra Mundial, motivado pelos nazistas e liderado por Hitler. Mas quais foram os motivos, né, que os nazistas tiveram para odiar tanto os judeus, né? Bem, pessoal, existia uma motivação, a tal da raça ariana. Então, os judeus eles defendiam que não poderia haver nenhum tipo de mistura e eles defendiam que a raça ariana era superior, né? Superior cognitivamente, então mais inteligentes, superior fisicamente. Então era uma raça na qual eles acreditavam que não poderia haver miscigenação, não poderia haver mistura, porque se houvesse mistura ia prejudicar de alguma forma essa superioridade, certo? Esse é um dos fatores. Outros fatores é que historicamente os judeus eles nunca tiveram um estado deles, como nós brasileiros temos o Brasil como país. Os judeus eles nunca tiveram de fato. Hoje eles têm, tá, gente? A gente vai descobrir isso na próxima aula. Mas até nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, os judeus não tinham de fato um lugar deles, né? Então eles eram o povo judeu, certo? Com as suas crenças, com as seus modos, com a sua religião, muito específicos, né? Então era uma etnia diferente. E, como eu disse, os arianos não gostavam dessa mistura. Bom, para vocês terem noção, uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês soubessem é que a perseguição aos judeus não começou na guerra. A guerra acabou em 1945 e não foi na Segunda Guerra que começou a perseguição aos judeus. A perseguição aos judeus começou muito antes. Já era um fator histórico na Alemanha perseguir os judeus. Ok? Então, se a gente voltar lá em 1930, 1928, 29, já tinha, era cultural para eles tratarem os judeus como inferiores. Tanto é, pessoal, que tem livros que ensinavam a não gostar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem livros que ensinavam as crianças alemãs a como deveriam tratar os judeus, né? Que os judeus eles tinham que ser tratados de uma forma diferente, os judeus eles tinham que ter um tratamento especial, mas não no bom sentido da palavra, mas deveria ser separado. Uma criança, desde criança, na Alemanha já aprendia que não poderia ter essa miscigenação com os judeus, ok? Existiam brinquedos, jogos, brinquedos aqui, ó. Aqui eu acho que eu tenho, deixa eu ver onde eu coloquei. Ó, embora não prestemos atenção sobre isso, explica o historiador, brinquedos fazem parte do nosso cotidiano e refletem a sociedade e a maneira como pensamos, tá? Estranhamente, até brinquedos e jogos fazem parte do fascismo e do Holocausto, né? Hoje, se você quer que uma criança aprenda a ler, você compra um brinquedo para ela, que é um brinquedo que alfabetiza aquela criança. Se você quer que uma criança aprenda cores, você vai comprar um brinquedo para aquele bebê, onde ele vai clicar lá e naquele botão vai falar verde, azul. Se você quer que uma criança aprenda matemática, a gente tem vários jogos didáticos para que isso aconteça. Aqui no SES, inclusive, né? Vocês têm aí jogos. Mas vejam, essa mesma forma que a gente utiliza para educar, os alemães, eles usavam para educar as crianças, só que para educá-las, entre aspas, a crescer sabendo que os judeus não eram bem vistos,
que os judeus não eram aceitos, que os judeus não eram queridos, tudo bem? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que a perseguição aos judeus surgiu na Segunda Guerra Mundial, foi liderada ali por Hitler, surgiu naquele momento e foi isso que aconteceu. Não, eu estou falando de antes da década de 30, a gente já tem aí exemplos de perseguição aos judeus. Eu coloquei aqui para vocês na semana de. Deixa eu só abrir. De 1 a 5, eu coloquei aqui para vocês algumas leis que foram criadas contra os judeus. A primeira que eu quero citar é a Lei de Nuremberg, aprovada em 35. Então, reparem na data. Eu estou falando de 35, a Segunda Guerra Mundial. Quando houve o extermínio dos judeus, foi em 1940, 39 até 45. Então, ó, as leis de Nuremberg, aprovadas em 35, decretada pelos nazistas, elas proibiam a miscigenação para a cidadania. Na verdade, os judeus eles não poderiam conseguir uma cidadania alemã, tá? Então essa lei de Nuremberg, ela definia quem era e quem não era judeu. Então, se a pessoa tivesse 1/4 de sangue judeu, ela não jamais ia conseguir uma cidadania alemã. Não tendo cidadania alemã, ela não podia participar da sociedade ativamente, certo? Escolas, cargos públicos. Então, os judeus eram segregados, tá? Aqui tem um quadro que eu trouxe para vocês, que a gente olhando assim não fica muito claro, né? O que quer dizer. Mas esse quadro é como se fosse uma árvore genealógica. Então, os judeus eles tinham que ter essa árvore genealógica e mostrava assim, em algum momento da árvore genealógica tinha tido misturas. Aqui, ó, judeu, já é considerado judeu, tá vendo? Porque ele tem mistura. Então, ainda que ele tenha um parente que não seja judeu, ele tem alguma parte, alguma parte da sua etnia que é judaica, correto, pessoal? Então, ele pode falar, ué, mas meu pai não é judeu. Ué, mas sua mãe era, então você tem etnia judaica, você vai ser separado da sociedade. Aí, isso parece uma loucura, mas isso foi decretado em lei em 1935, que eles mediriam, né, o sangue lá da pessoa e pelo sangue da pessoa eles decidiriam se aquela pessoa seria ou não participante da sociedade, né, exerceria ou não a cidadania. E judeus que não tivessem um percentual de sangue alemão não poderiam exercer serviço público e várias outras coisas. Nas escolas tinha cota para entrar judeu, porque geralmente escola não permitia a entrada de judeus, tinha as escolas específicas para os judeus, e aí as escolas eles colocavam cota, 1 ou 2 judeus poderiam entrar e mais nada, mesmo assim era bastante difícil. Imagina você ser um judeu numa escola onde só tem alemão, né? Sabendo desse contexto que a gente está falando agora, tudo bem? Tem também a lei de cidadania. Esse era o ponto mais importante de maior destaque das leis de Nuremberg. Definia quem seria considerado. Ah, tá. Isso daqui está conversando com o outro, tá, pessoal? Então, quem seria considerado judeu aqui? O vínculo genealógico. Então, eles olhavam para a árvore genealógica, que é o que eu mostrei aqui para vocês. Olha, eu vou ler aqui para vocês o que está em amarelo. Segundo a lei de cidadania, todas as pessoas que tivessem 3/4 de sangue judeu ou que praticassem a religião judaica seriam consideradas judias. O que isso significa? Se você for considerada judia, você não poderia participar da sociedade. Você seria segregado. Era uma sociedade segregada. E como eu falei, desde a infância, eles aprendiam que o correto era fazer isso. Então, a sociedade era cultural, era construída, era estrutural essa questão com os judeus. Né? Por que é importante falar isso, pessoal? Porque tem muita gente que pensa que aconteceu só na Segunda Guerra. Isso já se arrastava por muitos anos. Existiam empresas que só trabalhavam para fazer livros contra judeus. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo colocar um livro nazista. Vou colocar aqui, ó, livro
nazista. Só um minuto que eu vou ver se vai dar certo a minha busca. Mas existiam livros judeus, né? E esses livros, ó, eles ensinavam que tinha uma grande diferença entre os judeus, ó, tá vendo? E quem não era judeu. Então a criança, ela já crescia vendo esses livros. Uma outra coisa interessante eram brinquedos nazistas contra judeus. Então existiam brinquedos, aqui não mostrou, depende muito do navegador, da busca, mostra, outros não mostram, mas tinham bonequinhos, boneco, eu vou colocar aqui um boneco nazista, eu acho que assim vai aparecer. Boneco nazista. Não, ai meu Deus do céu. Mas enfim, pessoal, depois já vou separar a imagem e coloco para vocês aqui na página do curso, tá? Melhor assim. Então, bonecos. Então a criança crescia brincando com bonecos nazistas, com jogos onde eles tinham que matar os nazistas, com livros alfabetizadores onde eles tinham que aprender ali que a forma de tratamento de um nazista, né? Os nazistas não poderiam frequentar qualquer parte da qualquer região, então existiam partes da praia que eram mais específicas para nazistas, isso antes da perseguição. Quando começou a guerra, e aí, só para falar uma coisa importantíssima, eles já planejavam de alguma forma exterminar os nazistas, mas eles não sabiam como. Então, eles decidiram enviar não, perdão, exterminar os judeus, mas eles não sabiam como. Então, eles decidiram enviar os judeus para Madagascar, que é uma ilha que fica no continente africano. Não deu certo. Decidiram enviar, então, os judeus para a União Soviética. Stalin não permitiu. Então, eles resolveram criar campos de concentração, arrancaram essas pessoas de suas casas, essas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, foram arrancados junto com seus pais, avós, junto com seus filhos pequenos, pais, mães, todos arrancados de sua casa e foram colocados em campos de concentração. Pessoal, no campo de concentração, quem não podia trabalhar era exterminado, e quem conseguia trabalhar, trabalhava até morrer, porque as condições eram subhumanas. Tem até uma propaganda nazista que eu vou mostrar para vocês e deixei disponível, que mostra como Hitler e os nazistas falavam que era o campo de concentração. Na verdade, a gente sabe que não era assim, mas só para que vocês tenham uma ideia de como eles vendiam a ideia, tá? Assim que o vídeo resolver começar. Tá, eu vou colocar no Google aqui, ó. Vou colocar aqui. Só um minuto, turma. A próxima aula, enquanto eu estou falando isso, a próxima aula nossa vai ser sobre Israel e Palestina, hein? Então vamos lá, propaganda nazista sobre o campo de concentração, tá? Sobre os campos de concentração. Olha só, propaganda nazista sobre o campo de concentração. Essa daqui, né? É essa. As pessoas jogavam, tricotavam, conversavam. Segundo a propaganda nazista, as crianças brincavam, então tinham jogos. Olha lá, as mulheres tricotando, todas muito bem vestidas. Tá vendo? Todos muito bem, todos com sua cama, crianças brincando ali, né? Não tinha nada de errado, segundo eles. Então as pessoas viviam numa tranquilidade, numa paz. As pessoas recebiam serviços, alimentos, roupas. Essa é a propaganda nazista sobre os campos de concentração. Tá, ó, galera jogando, brincando, todo mundo se dando bem. Olha lá, o jogo. Mulheres falando sobre
estética, se olhando no espelho e assim por diante, tá? Todo mundo muito bem, você não vê ninguém magro. Olha lá, todos se alimentando na mesa. E essa era a propaganda que era passada para o povo. É claro que o povo sabia que existia, que não era assim. É claro que o povo sabia que existia morte nos campos de concentração, mas eles preferiram acreditar nessas propagandas. Eu não vou mostrar imagens do campo de concentração porque são imagens que são tão fortes que não vale a pena a gente ver. São tão fortes que a gente fica mal quando a gente vê, mas foram milhões e milhões de pessoas que morreram sem alimento, sem comida. Quando eles recebiam comida, era comida podre, comida estragada. Eles primeiro iam para os campos de concentração, depois eles iam para a câmara de gás, onde eles eram mortos, né? E isso só acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler foi derrotado. Daí, os judeus, eles deram a volta por cima, entre aspas, e essa história fica para a próxima aula, que sobre o domínio do Estado judeu, né? Hoje eles têm Israel, que é o país deles, né? Até então eles não tinham, e na próxima aula eu vou falar então sobre isso. Um abraço, desculpem se a aula ficou longa, fiquem com Deus e até logo.